Bom dia, abençoados, graça e paz. Me ajeitar aqui que eu tô todo bagunçado. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá para mais um dia, 6h44 da manhã. Tô indo aqui pra cidade de São Paulo, aqui pro centro, fazer minha compra de mercadoria para trabalhar mais um dia chuvoso, frio. Hoje quarta-feira, meu Deus guarde nós, né? Pela tua misericórdia, pela tua graça, que Deus também te guarde no seu dia, que Deus derrame misericórdia na sua vida, graça sobre toda a sua vida. Tô com a luz acesa aqui interna, porque senão vai ficar muito escuro. O dia tá um pouco escuro aqui também. João, né? Passagem, livro de João 5:24, né? Já vou ler aqui o versículo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, no caso Jesus falando, tá? Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quando que você recebe a salvação? Não sou eu que estou falando. A salvação você recebe ela imediatamente, quando você crê na palavra de Jesus, quando você crê na palavra daquele que enviou Jesus. Então, quando você crê em Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus, a boca de Deus nos garante que nós passamos da morte para a vida. Então, entenda isso. A partir do momento que você crê na palavra de Deus, crê em Deus, você passou da morte para a vida. Assim nos garante a passagem em João capítulo 5, versículo 24. E o que acontece? Quando você aceita Jesus, quando você... Perdão. Desculpa, vai assim mesmo o vídeo. Não vou editar não e nem vou recomeçar não. É assim mesmo. Então o que acontece? Vai acontecer justamente aquelas passagens que diz que o mundo, né, tereis aflições, no mundo, o mundo jaz do maligno. Então, quando você aceita Jesus, você já passou da morte para a vida. Você vai ter vida aqui na terra, porque você aceitou Jesus. Então você vai ter vida, porque você vai discernir melhor, você vai buscar novos caminhos, você vai tomar novas atitudes, como tem um vídeo que fala, né, que o pecado não tem domínio mais sobre vós. Por quê? Não porque você é espiritual, né, a ponto de você não pecar mais, a ponto de você não errar mais, mas o pecado já não tem o domínio, o pecado já não controla a sua vida, já não dá as diretrizes da sua vida. Você compreende? Então o pecado, você vai continuar sendo pecador, porém o pecado não vai ter domínio para, né, controlar a sua vida. Se você tinha vício, você já não vai mais andar no vício. Se você saia com um monte de mulheres ou um monte de homens, que pode ser ao contrário também, você já não vai mais ter esse desejo carnal. Se você fuma, no caso um cigarro, seja uma maconha, seja o uso de alguma droga ou entorpecente, você já não vai ter mais esse desejo carnal, entendeu? Você vai ter o desejo, porém você vai ter o controle desse desejo, porque você já não é mais dominado pelo mundo, pelo pecado, pelas coisas carnais. Se você tem mágoa de alguém, para você ter uma ideia, eu tive mágoa do meu irmão, o Wellington, do meio, né? Tive mágoa dele por 5 anos, mais ou menos 5 anos, isso, dos 12, 13 anos de idade até os 17 e pouquinho, para quase 18. Por quê? Nós brigávamos muito, né? Não por conta de mim, por conta do meu irmão, que ele é mais brigão do que eu. Mas brigávamos muito com o meu irmão. E eu apanhava bastante. Nessa que eu apanhava bastante,
Agora vai ficar difícil o vídeo aí. Nessa que eu apanhava bastante, eu só tive uma defesa, que foi parar de falar com ele. Então nós morávamos numa casa, onde eu e meus 2 irmãos, né, dormíamos juntos ali no mesmo cômodo, né? E o que acontece? A minha defesa foi parar de falar com ele. Então a gente morava na mesma casa, tomávamos café na mesma mesa, mas eu não falava com ele por muitos anos, por muito tempo, quase 5 anos. Então eu criei aquela mágoa, aquela raiva, e antes de conhecer a palavra de Deus, eu até brincava. Por quê? Eu falava assim, nem Deus faz eu falar com meu irmão. Mas graças a Deus o tempo se passou, conheci a palavra de Deus, então aquele rancor saiu. Quando eu conheci a palavra de Deus, aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor que eu tinha do meu irmão, ele saiu, ele caiu por terra. Lógico, não foi, saiu assim, um passe de mágica. Eu tive que orar a Deus, eu tive que pedir a Deus, compreende? Eu tive que buscar em Deus. Então o pecado em si, 50 de álcool. Então o pecado em si, eu já apaguei a luz aqui. Não, foi aqui. O pecado em si já não tinha mais domínio sobre a minha vida. Compreende? Não quer dizer que o pecado não vai existir. O pecado vai existir, mas você como cristão, você vai ter capacidade através de Deus, que vai te capacitar, porque Deus capacita, como diz a palavra de Deus, os seus escolhidos. Então se você é um escolhido de Deus, se você é um eleito de Deus, se você é amado pelo Senhor, Ele vai te dar condições de você vencer o pecado, de você vencer as tribulações, as tentações, as fraquezas mundanas, porque Ele mesmo fala, diga ao fraco, eu sou forte. Então o forte não somos nós, não é você, não é eu, o forte é Deus. Então nós somos o fraco, mas quando nós colocamos na dependência de Deus, Ele nos dá condições de vencer o pecado, de vencer a fraqueza. Obrigada. Obrigado, bom dia. Deixei 20.700. Tá bom, obrigado. Primeiro frentista que fala quantos litros deu. Os cara mal fala com você. Então o que acontece? Então o pecado não já vai ter domínio mais sobre a sua vida. Então entenda uma coisa, essa passagem ela nos afirma que você passou, toma cuidado aqui, ela nos afirma que nós passamos da morte para a vida, e não é no futuro, é no presente. Então você quer ter paz, você quer ter saúde, você quer ter salvação, você quer controlar a ansiedade, você quer crer e confiar que você vai ser liberto dos vícios, das drogas, da bebida, das doenças, entrega a sua vida para Deus, coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, faz uma oração sincera para Deus aí, falando, Senhor, eu sou falho, sou pecador, eu sou errante, já fiz tanta coisa má, sabe, eu já fiz tanta coisa mal aí, pratiquei tantos erros já, mas eu não quero viver debaixo desse erro, eu não quero viver debaixo dessa condenação, desse pecado. E fale para Deus que você quer mudar, que você quer colocar a sua vida nas mãos dele, você quer depender dele para onde quer que você vá. Compreende? Então faça isso, que você vai ver o resultado, não só no futuro, não só na sua salvação, lá no dia que Deus te recolher, mas como também já no presente. Esse Deus que nós cremos é um Deus maravilhoso, Ele pode fazer tanto no presente quanto no futuro. Então faça isso, correto? Então, em verdade vos digo, e quem ouve, como diz a palavra de Deus, quem ouve a minha palavra e crê
naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então receba essa palavra e que você tenha um dia maravilhoso e vamos juntos aprender mais de Deus, vamos juntos mais conhecer a palavra de Deus. Curta o vídeo, comente o vídeo, compartilhe o vídeo. Se você tiver alguma dúvida em relação a algum assunto, se você quiser perguntar, pode perguntar. Eu vou estar procurando na Bíblia, procurando entendimento para trazer para você, para de repente tirar essa dúvida, sanar essa dúvida, para que você possa servir a Deus com alegria, para que você possa ter prazer em aprender mais de Deus, em conhecer mais a Deus, sabe uma diferença que eu tenho hoje? Vou te contar uma breve história. Sabe qual é a diferença que eu tenho hoje na minha relação com Deus, da que eu tinha no passado, da outra denominação que eu servia a Deus? É que hoje eu busco a palavra de Deus, eu busco a Deus, eu sirvo a Deus, eu faço para Deus, não por uma obrigação e nem por uma imposição da instituição, porque isso é pecado, porque isso, se você não fizer isso, o diabo vai te tocar, vai te atacar, vai fazer algo na sua vida. Se você faltar um dia na igreja, você está dando brecha para o diabo vai te enfraquecer espiritualmente, trabalhar em cima do medo. Não, hoje eu faço as coisas para Deus por amor, por gratidão, por prazer em conhecer mais e mais da palavra de Deus e da vontade de Deus. Então hoje eu estou vivendo dias maravilhosos em experiência com Deus. Então busque esse interesse. Olha, vou te dizer que eu estava dentro da igreja e eu não tinha um interesse em conhecer mais de Deus, E isso não é por falta de primeiro amor, de nada do tipo, não. Era que não tinha, porque você ficava limitado só àquelas pregações, só aquele tipo de pregação, só aquele ponto de vista da palavra de Deus, né? Então, quando você começa a conhecer a palavra de Deus numa totalidade, né, entender a história do cristianismo, entender as épocas, você começa a ter prazer em conhecer a palavra de Deus. E ali você vai se envolvendo, vai conhecendo, vai entendendo, os tempos das coisas que aconteceram em relação às coisas de Deus. E aí você vai se envolvendo, vai buscando mais, Então hoje é difícil eu passar um dia sem ouvir uma mensagem que me edifica, seja na rádio com o Bispo Emerson, seja no YouTube, seja no Facebook. Eu sempre escuto muito Teologia Saudável, que é um canal no Facebook, no YouTube, para estar aprendendo e para estar trazendo conhecimento para vocês. Então é isso aí, pessoal, certo? Fiquem com Deus e vamos em frente conhecendo mais a palavra de Deus. Você que é cristão, não tenha medo de assumir a sua fé, não tenha medo de se posicionar espiritualmente, não tenha medo de dizer a verdade, porque nós, como os cristãos, temos o dever de falar a verdade. Doa quem doer, goste quem gostar, mas diga a verdade. Não se limite a só falar de Jesus. Muitas das vezes, quando você sai para evangelizar, quando você está entre outras pessoas da sua denominação, não, diga sobre a palavra de Deus e sobre a verdade de Deus em todo lugar, em todo momento. Assim que você puder, fale do amor de Cristo e vamos em frente, certo? Até a próxima.